noite, pessoal, tudo bem? Esse final de semana eu e o Carlos a gente estava conversando e a gente acabou se questionando sobre a situação em algumas situações os atletas não comparecerem no treino, enfim, alguém às vezes tem alguma justificativa, não vai no treino e acaba perdendo a palavra do sábado, né? Então, como todo sábado a gente tem uma palavra apresentada no início do treino e a gente acabou tendo a ideia de gravar um vídeo curto, como foi o último que eu gravei e mandei para vocês, para que quem não foi no sábado no treino possa ter a oportunidade de ouvir o que a gente falou no sábado sobre a palavra, né? Fiquem bem à vontade, assistam no momento que vocês estiverem às vezes indo para o trabalho, ou às vezes em algum momento de descanso, enfim, e que Deus possa ministrar no coração de vocês ouvindo o que eu tenho para dizer, tá bom? Então a palavra que foi ministrada nesse sábado foi sobre tenha uma postura de vencedor, né? Então, para sermos vencedores, nós temos que ter em mente que a gente pode fazer várias coisas de várias maneiras, né? Para se chegar em algum resultado. Mas o que a gente não pode é fazer as coisas de qualquer jeito, né? Então, as coisas elas podem ser feitas de várias maneiras, mas não de qualquer jeito, né? Então, essa é a primeira chave que eu passo aqui para vocês, nunca faça as coisas de qualquer jeito, tá bom? Quando você for fazer alguma coisa, é muito importante que você faça ela muito bem feita. Independente do que você for fazer, faça bem feito, né? Acho que numa das primeiras pregações lá eu falei sobre José, né? E o quanto José ele era cuidadoso com as coisas que ele fazia, né? Então ele foi vendido pelos irmãos dele. Ele tinha tudo para ser um cara que reclamava, que murmurava, que questionava Deus, né? Por conta dos irmãos eles terem vendido ele por inveja, né? Mas não, a gente viu lá, quando eu ministrei aquela vez, de maneira bem resumida, que onde ele passava, ele fazia as coisas muito bem feitas, né? Então, quando ele foi vendido para Potifar, como escravo, lá na casa de Potifar ele era o melhor escravo, né? Então a palavra fala que ele acabou assumindo toda a responsabilidade da casa lá onde ele era escravo, né? E aí por uma situação que a esposa de Potifar acabou dizendo que ele teria assediado ela, ou tentado agarrar ela, enfim, a força, né? Ele acabou indo para a prisão. E lá na prisão, a palavra fala que ele acabou assumindo ele era responsável por levar comida para os escravos, ele tinha a chave da prisão, né? Então ele era um dos melhores prisioneiros, ou mais cuidadoso ali, enfim, o mais disciplinado, né? Então ele acaba, por todos os lugares que ele passa, independente de ser situações difíceis para ele fazia tudo muito bem feito, né? E ele acaba, por conta disso, né, ascendendo no poder, sendo o segundo homem apenas abaixo de Faraó, né? Como administrador do Egito, que era a maior potência do mundo naquela época. Por conta disso, ele fazia tudo muito bem feito, né? E Deus foi preparando ele para assumir esse cargo administrativo, né? Então, de forma bem resumida, né? A gente, só para relembrar essa situação de José. Então, Colossenses 3:23, a palavra ela vai falar assim, ó: tudo o que fizeres, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então, aqui a palavra deixa muito bem claro que tudo que você for fazer, você tem que fazer de coração, porque Deus está vendo, né? Então, quando vamos fazer algo, a gente tem que fazer para quem? Para Deus, né? Não é para o chefe, não é para a mulher, não é para o marido, para o filho, enfim, você pode fazer para a tua família, mas como se Deus estivesse olhando, porque Ele de fato está olhando, né? Que aí você consegue, agradando a Deus, não existe como você não agradar sua esposa, não agradar seu filho, porque você está fazendo da melhor maneira possível, né? Então hoje, né, eu vou tentar trazer sobre esse comportamento de vencedor, essa postura de vencedor, né? Então, o grande desafio hoje nosso é saber lidar com situações adversas, né, adversidades, né?
aquele momento em que falhamos, ou aquele momento em que a gente comete algum tipo de erro, né, nas nossas vidas, assim. Então é muito difícil um erro com família, uma questão profissional, né, um problema econômico, né, às vezes você perde ali a mão na questão econômica, às vezes um problema no esporte, ou uma questão espiritual, né, enfim. Então é muito difícil lidar com isso, né, porque na grande maioria dessas situações, às vezes, a gente está desprevenido, né, a gente não espera que aquilo vá acontecer, né. Então as coisas são coisas que acontecem às vezes, se a gente conseguir explicar, né. Acontecem de repente, né, e a grande maioria nos deixam sem chão porque, obviamente, a gente não está preparado para essas situações, né. Então, situações em que a gente perde coisas, né, perde pessoas, perdemos jogos, e nem sempre isso é resultado de coisas ruins que fizemos. Porque quando acontece algo ruim, geralmente a gente tende a falar assim, mas o que eu estou fazendo? O que eu fiz? Que foi aquele questionamento que eu fiz lá no outro vídeo, né? Será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Geralmente a gente se questiona, né, se eu estou fazendo alguma coisa errada, ou por que isso está acontecendo nas nossas vidas, né? Mas nem sempre é algo errado que você está fazendo, né? Às vezes as coisas ruins acontecem porque é uma fase ou uma etapa da nossa vida que vão nos levar para um novo ciclo, né? E muitos não percebem isso, que pode ser um aprendizado que Deus está colocando nas nossas vidas e desistem no meio do caminho, né? Abandonam, param de treinar, enfim, não sabem ou às vezes saem do emprego, abandonam um casamento, né? E não sabem que aquilo às vezes é uma etapa, é algo que Deus está fazendo na tua vida para que você aprenda com aquilo e passe para um novo ciclo, né? Então a primeira coisa para vencer é ter uma postura de vencedor, é você encarar aquilo, né? Você ter esse entendimento de que você está passando por um momento que pode ser que você esteja tendo que aprender algo, né? Então tem gente que fala assim, né? As coisas são muito difíceis para mim. Meu Deus, tudo é tão difícil, tudo acontece comigo, né? Será que isso só acontece comigo, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. É difícil para todo mundo. Todo mundo é difícil, né? Mas é que uns encaram de forma diferente o problema, né? Preferem levantar a cabeça, calcular a situação, corrigir uma rota, né? E seguir em frente, né? Então, essa é a maneira como você analisa o problema. E a maneira como você encara, né? A postura que você tem, né? Com relação ao problema que você está enfrentando, né? Aí eu pergunto, por que será que alguns vencem e outros não vencem, né? É uma pergunta que eu me faço às vezes e possivelmente alguém de vocês já tenha feito essa pergunta, né? Por que será que alguns vencem e por que será que outros não, né? E aí alguns se questionam, será que Deus ama mais o Max? Será que Deus ama mais o fulano? Será que Deus ama mais o meu vizinho que apareceu com um carro novo, né? Então eu vou falar para vocês que não, que Deus ama todo mundo igual. Para Deus todo mundo é filho. E eu vou trazer algumas passagens da Bíblia que comprova isso para vocês, tá? Então Atos 10:34 vai falar assim, ó, Deus não faz acepção de pessoas, né? É uma frase que a gente, geralmente quem vai em algum culto ou escuta a palavra, já ouviu isso, né? Então Romanos 2:11 vai falar assim, ó, porque para com Deus não há acepção de pessoas, né? Gálatas 3:28, ele é um pouco mais completo, ele vai um pouco mais além, ele fala assim, ó, já não há judeus, nem pagões, nem escravos, nem homens livres, homens ou mulheres, pois todos vós não são mais do que um em Cristo Jesus. Então ele fala que todo mundo é igual, né? O amor dele é igual para todo mundo, né? Então, na nossa vida todos vamos ter lutas, batalhas, né? Mas como que a gente vai sair delas é a grande chave para tudo isso, né? Então a palavra ela vai falar o seguinte, ó, João 16:36 é um texto bem conhecido, bem famoso também, né? Tendo-vos dito essas coisas, para quem em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Então ele está dizendo, você vai ter aflição no mundo, né? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então aqui ele está dizendo, cara, fique tranquilo, você vai ter perrengue na tua vida, você vai ter dificuldade na tua vida, mas calma, eu venci o mundo, você também vai vencer o mundo, né? E aí tem um trecho muito interessante que eu quero trazer para vocês, que é Mateus 7:24-27. Olha que legal, esse aqui é a parábola do homem próspero, né? Ele fala bem assim, ó, todo aquele que ouve a prática
Os ensinamentos de Jesus é como um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Quando vieres a chuva, as enchentes e os ventos, a casa sobre a rocha permanecerá firme, pois está alicerçada em terreno sólido. Quem ouve, mas não pratica, é como um homem tolo que construiu sua casa sobre a areia. Quando vier a chuva, a enchente, os ventos, a casa sobre a areia cairá, sobre será grande a sua ruína. Então aqui ele está falando sobre o homem que segue os caminhos de Deus, segue a prática dos ensinamentos, e que sendo assim teve uma casa construída sobre alicerces firmes, né? E aí tem aquele cara que construiu a casa na areia. Mas vocês perceberam que ele fala assim, ó, que ambos os homens, independente do alicerce ou da casa onde foi construída, ele passou por chuva, passou por enchente e passou por vento. Então mesmo aquele que construiu a casa sobre a pedra, ele teve enchente, ele teve chuva e ele teve ventos. Então assim, as coisas ruins ou os problemas vão acontecer para todo mundo. Aí, aqui a palavra ela é bem clara, depende de como você está preparado para isso, ou como você encara isso, né? Então, eu acho esse texto muito valioso, muito bonito, né? Então, como eu disse, alguns desistem na dificuldade, né? E perdem, às vezes, uma oportunidade de romper em algo que Deus está tentando mostrar, né? Então, Deus, às vezes, quer mostrar alguma coisa, quer que você aprenda alguma coisa, e você deixa de romper, porque você desiste, porque você fala, ah não, tá muito difícil, ah não, muito complicado, ah não, eu não vou dar conta disso, né? Hoje a gente precisa sempre avaliar quando a gente vê uma situação de problema, ou alguma situação que você está vivendo difícil, uma dificuldade, né? Será que eu estou passando em um ambiente de treinamento para uma próxima fase, né? Para um próximo ciclo? Será que Deus quer que eu aprenda alguma coisa? Ou será que realmente eu fiz algo errado, né? Será que eu estou colhendo algo que eu plantei? Porque existe isso também, né? Você pode estar sofrendo um problema, uma situação que foi causada por você. Não que você não vá aprender com aquilo, mas aí é diferente, né? Foi algo que você plantou, né? Algo que você semeou, né? Então você vai colher uma situação, você vai ter uma consequência daquilo que você causou, né? Então isso é bem importante que você tenha esse discernimento, né? Para que você saiba lidar com aquilo, né? Então, já contei a história de Davi para vocês, né? Eu acho muito rica essa história, eu acho que ela fecha muito com esse aprendizado que a gente está tendo aqui. Foi dia 7/2, quando eu falei sobre a caverna de Adulão, né? Eu contei a história da caverna de Adulão e eu contei um pouco da história de Davi, né? Então, quando a gente olha para a história de Davi, né, a gente se pergunta, será que Davi ele era um bom pastor, né? E sim, ele era um excelente pastor, né? Ele cuidava das poucas ovelhas do pai dele, né? Quando ele chega lá para os irmãos dele, que ele vai lutar com o gigante, os irmãos dele sempre desdenham ele, né? Porque ele é o menorzinho, é o último dos irmãos, é o mais novo, né? Então eles sempre desdenham dele, inclusive desse trabalho que o pai dele deu para ele, essa atividade, essa responsabilidade, eles sempre menosprezam, né? Lá o irmão dele fala assim, com quem que você deixou as poucas ovelhas do nosso pai? Então quer dizer assim, aquele servicinho que você fazia. Mas ele era um excelente pastor, né? Ele era um excelente pastor. E um pouquinho mais pra frente eu vou falar sobre isso daí, né? Será que ele era um bom músico? Sim, ele era um excelente músico, né? Então ele tocava a harpa para Saul, né? A palavra vai dizer que com o objetivo de acalmar os tormentos que Saul tinha causados pelo espírito maligno, né? Então ele tocava a harpa de maneira linda, né? Ele era um bom músico, né? Ele era um bom guerreiro, sim, matou um gigante, né? Então ele era bom naquilo que ele fazia, né? Ele era um bom servo de Deus, claro que ele era um bom servo de Deus, ele era um homem, a palavra fala que ele era o homem segundo o coração de Deus, né? Poucas pessoas na palavra têm um apelido como esse, do Abraão, o pai da fé, Davi, o homem segundo o coração de Deus, né? Então ele era um cara que adorava Deus como ninguém, ele tinha essa adoração cantando, louvando, foi ali que saíram os louvores, né? Então aqui mostra que ele fazia tudo bem feito, desde cuidar das ovelhinhas, desde tocar sua harpa, desde ser um bom guerreiro, depois ele vira um excelente comandante do exército, né, um administrador ali, né, e até virar rei, obviamente, né. E aí, cara, a palavra mostra que
que na grande maioria das vezes que ele estava trabalhando, ninguém estava olhando. E como que a gente sabe que ninguém estava olhando? Então, até tem uma parte da palavra que fala assim, que quando Samuel, o grande profeta, chegou na casa de Jessé, era o pai de Davi era Jessé, ele chega lá porque Deus mandou ele ungir na casa de Jessé o novo rei de Israel, né? O rei que iria o novo rei, né? Que iria substituir Saul, né? Ele chega na casa lá e ele fala assim, mas tá faltando alguém. Então se imagina, um cara, uma das grandes autoridades da época, né, que o Samuel, o profeta, era uma das grandes autoridades da época, né, vai ao jantar na tua casa, né, e aí você simplesmente esquece do teu filho, né, esquece de chamar teu filho. Era um evento especial, né, para aquela família, né. E aí Samuel percebe que não era nenhum daqueles ali, e fala, mas você tem mais alguém? Tá faltando alguém? E aí que Jessé fala assim, opa, tem mais um. Então você veja, ele não era lembrado nem pro pai dele, né? Então você percebe que todos os trabalhos que Davi fazia, ele não fazia por holofote, não fazia para impressionar ninguém, mas ele fazia porque ele sabia que Deus estava olhando. Ele sabia que aquela era a responsabilidade dele e que ele tinha que entregar da melhor maneira possível, né? Então eu acho esse exemplo muito valioso para nós nos dias de hoje, né? Fazer tudo bem feito, né? Então tem pessoas que falam assim, ó, né? Eu não sou lembrado pelo meu chefe. Ah, meu pai gosta mais do meu irmão e por isso não lembra de mim. A minha família não acredita em mim. Então eu vou contar um segredo para vocês, né? Deus acredita em você, né? Deus acredita. E Deus está vendo tudo que você está fazendo, cara. Então, se isso não bastar, né, cara, nada vai preencher o teu coração. Se isso, saber que Deus te ama, que Deus está te olhando e que Deus acredita em você, nada mais vai te causar, vai preencher isso, né? E ele acreditando, nada pode ser mais precioso do que isso, né? Então, a vida ela é pautada por experiências, né? Eu falei um pouquinho das experiências que Davi tinha, eu vou entrar um pouquinho mais a fundo, já está quase acabando, prometo para vocês. Então a experiência ela vai trazer um aprendizado, né, pra gente. E aí você pode aprender com isso, né? Ou caindo ou não, vencendo, caindo e aprendendo, ou continuar batendo a cabeça. Tipo andar de bicicleta, né, cara? Ou você anda e aprende, ou você continua caindo e aprende, ou você não aprende e vai cair pro resto da vida ou desiste daquilo. E aí você nunca vai poder andar de bicicleta, né? Então é mais ou menos assim, eu acho que um exemplo bem interessante é isso daí, né? Então, continuando falando de Davi para finalizar, né? Davi, isso não está escrito na Bíblia, mas é uma interpretação minha, tá? Então por Rodrigo, interpretado por Rodrigo. Davi, ele cuidava das ovelhas no alto da montanha, né? Então, onde tinha pastos, ele ia deslocando, né, o rebanho das ovelhas ali. Então, isso não fala na palavra, mas acredito eu que ele teve que passar por um processo ali, né, para aprender a lidar com o medo de ficar sozinho, né? Porque ele tinha que ficar sozinho lá na montanha. Então eu acredito que ele tem que ter passado por um processo para se adaptar e ficar sozinho, lidar com a solidão, ele e as ovelhas, né? Então isso não fala na palavra, mas eu acredito que foi uma fase que ele passou. Ele aprender a ficar sozinho, aprender a lidar com aquela solidão. Segundo, ele aprendeu possivelmente como defender as ovelhas. Isso não fala na palavra, mas eu acredito que foi uma fase, foi uma sequência. Então ele deve ter aprendido a como defender as ovelhas, né? Aí a palavra vai falar que ele sabia atirar com a funda, né? Que é com tipo uma tiradeira, uma bolhadeira, que ele acerta o Golias. Então ele provavelmente aprendeu durante esse período ali como defender. Ele usava isso daí para defender as ovelhas, né? A palavra também não vai falar isso, mas possivelmente ele aprendeu a matar as ovelhas. Porque como era uma fonte de alimento da família, possivelmente Jessé devia falar para ele, Davi, essa noite traga uma ovelha porque a gente precisa, tá acabando nossos mantimentos aqui, a gente precisa comer, né? Então, possivelmente ele aprendeu a matar. E por que eu estou falando isso? Porque depois a palavra sim vai falar que ele
um urso ataca as ovelhas e ele mata o urso para defender as ovelhas. Então é uma sequência. Ele aprendeu a ficar sozinho cuidando das ovelhas, depois ele aprendeu a defender as ovelhas, provavelmente ele aprendeu a matar o bichinho que era mais tranquilo, depois ele foi para um urso, depois a palavra fala que ele mata um leão, né? Um pouco mais difícil, né? Leão não é um bicho que você corre atrás, você corre na frente do leão, mas ele segue, e aí demonstra o quanto ele tinha amor pelaquilo, para cuidar das poucas ovelhas do pai dele. Quando um leão vai lá e pega a ovelha dele, ele fala assim, não senhor, seu leão, essa ovelha é do meu pai me deu essa atividade, me deu essa obrigação de cuidar desse rebanho, e você não vai levar uma ovelha minha, não. Então ele vai lá, pega esse leão, ele mata esse leão, traz essa ovelha já devia estar toda, na melhor das hipóteses, toda quebrada, enfim, já nem servia mais como alimento, mas ele falou assim, não, essa ovelha é do meu papai, você não tem o direito de pegar ela. Então aí demonstra o quanto ele cuidava, ele tinha aquele cuidado com as ovelhinhas do pai dele, né? Então ele mata um leão, né? E aí depois ele acaba matando quem? O gigante, né? E aí ele se consagra como matador de gigantes, né? Aquele grande gigante que fica 40 dias ali humilhando o povo, né? E ninguém tem coragem, ele chega lá e ele luta com esse gigante, né? Então aí você percebe, né, que ninguém estava vendo ele durante as atividades até que ele chegue no auge dele, né? E mata o gigante, ninguém estava vendo o que estava acontecendo, né? Ele estava fazendo isso porque ele amava, porque ele precisava aprender com aquilo, ele entendeu que era um aprendizado que ele tinha que passar, né? E a vida é assim, né, cara? No meu entendimento, a vida é assim, né? A gente precisa sempre aprender, sem atalhos, independente se alguém está vendo ou não está, fazer bem feito, fazer com todo o coração, como se você estivesse fazendo para Deus, porque Deus está vendo, e Deus percebia Davi, quando precisou exaltar ele, honrar ele, honrou. Então a gente tem que fazer bem feito, a gente tem que se dedicar, independente do que seja, independente da atividade que a gente está fazendo, né? E a vida é assim, né? Ela não tem atalhos, a gente precisa respeitar o processo, né? Levantando a cabeça independente do desafio, né? E o mais importante, tendo a postura e atitude de vencedor, né? Dando sempre o nosso melhor, independente da atividade que a gente está fazendo, né? Isso vai diferenciar você, vai fazer com que você seja um vencedor, né, cara? Alguém que nem sempre vai vencer, isso eu garanto para você que às vezes você nem sempre vai vencer, né? Mas você vai aprender, né? E alguém que, diferente de alguém que fica só reclamando, enfim, continuar errando, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. O que forem fazer, façam bem feito. Não, independente de vocês quererem mostrar algo para alguém, né? Honrem Deus, façam como se estivessem fazendo para Ele, afinal de contas, tudo a gente está fazendo para Ele, né? E espero que essa palavra vá de encontro com o coração de vocês e edifique. Espero que vocês tirem algo dela, né? E assim, é algo que eu gosto muito de fazer, tá bom? E faço com todo amor e com todo carinho para entregar para vocês. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Se quiserem compartilhar com alguém, enfim, só quero deixar bem claro que eu não sou um pastor, né? Eu simplesmente abracei essa atividade de levar a palavra para os meninos, né? Para vocês. Então, se quiserem passar para alguém, se vocês acham, se Deus tocar o coração de vocês acham que tem que mandar para alguém, fiquem à vontade, tá bom? Um grande beijo e até o próximo treino. Tchau, tchau.